Nesse vídeo eu vou tratar sobre alguns aspectos importantes do experimento realizado para a determinação do índice de refração de um material e falar um pouquinho também sobre a natureza desse índice de refração e reflexão interna total, ok? Bom, para isso vamos lembrar como que o experimento ele foi feito, né? No experimento a gente tinha duas, né, etapas, vamos dizer assim, onde na primeira etapa eu tenho um laser, por exemplo, vermelho aqui, esse laser, né, ele incide num pedaço de acrílico, tá? E aí, inicialmente, ele incidia nessa face plana do acrílico, né? E aí tinha uma feixe que ele vai ser refratado e tem um feixe que é refletido aqui, ok? E aí, na segunda parte, a gente fez um análogo, no entanto, agora eu vou incidir, né? Nessa minha face circular. Então, eu tenho um feixe incidente aqui, que incide nessa face circular, do mesmo acrílico, mesmo material, e aí eu vou ter um feixe refratado e um feixe refletido aqui. Okay? Bom, mas qual que é a diferença, né, quando a gente faz, né, esses dois experimentos? Bom, note que, apesar de eu estar aqui, né, tendo, né, o mesmo material, tá? Note que o meu ângulo de refração, tá? Ele tem um comportamento diferente, né? Enquanto, por exemplo, né, nesse caso, meu ângulo de refração ele aumenta em relação aqui ao incidente, tá? Nesse caso, a gente vê um comportamento oposto, né? Aqui ele está diminuindo em relação ao incidente, tá? E aí a diferença é exatamente o fato de eu estar incidindo numa face plana ou estar incidindo nessa face circular, tá? Mas, né, o que está acontecendo de fato? Para a gente entender isso, é só a gente lembrar de um problema de geometria aqui. Note que, por exemplo, se eu tiver um feixe incidente, né, e esse meu feixe incidente aqui, ele incide numa face circular, mas de tal forma com que ele passa pelo centro dessa circunferência, né, ou seja, esse feixe está passando pelo centro, qual que é o ângulo formado aqui? O ângulo formado, né, nessa interface é um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, o feixe incidente está incidindo perpendicularmente à minha interface. Tá? Isso é igual a eu dizer, por exemplo, que eu estou incidindo aqui perpendicularmente a uma face plana. Né? Então, se eu tenho esse feixe incidente, tá? Eu vou formar um ângulo de 90 graus aqui. E aí, o que acontece? Né? O que a nossa lei de Snell fala? Fala que se o ângulo de incidência aqui, né? A gente normalmente o ângulo de incidência é em relação ao normal, né? Então o ângulo de incidência aqui seria zero, tá? Se ele não tem desvio, né? Se ele incide com incidência de ângulo zero, ele sai com o mesmo ângulo, né? Por isso que, apesar de eu estar mudando de um meio, né? Esse meio A para o meu meio B, né? Ou seja, eu tenho uma refração, né? Eu tenho uma mudança na velocidade da onda de A para B, tá? Só que eu não vejo desvio, né? O ângulo eu não vejo, tá? Mas a lei de Snell continuaria sendo válida, né? Só que os dois ângulos ali seriam iguais, ok? Só que a gente teria um problema exatamente nas velocidades, tá? Bom, e é exatamente isso que acontece aqui, né? Quando eu tenho incidência nessa face circular e nessa condição específica de que o meu feixe ele passa pelo centro, tá? Na verdade, então, nessa primeira refração, a gente não vê, né, uma mudança no ângulo, né? Porque aqui, se a gente fosse ver, então, a gente sempre teria que, na verdade, olhar em duas situações, né? Porque eu tenho, primeiro, o meu feixe, ele está no ar, né? Está aqui no ambiente ar, entra nesse acrílico, né? Então, tem uma refração aqui e eu tenho também uma mudança, né, de meio nesse ponto. Ele está saindo do acrílico e entrando no ar novamente, né? Aqui é a mesma coisa. Então, ele está no ar, entra no acrílico e depois sai do acrílico e entra no ar novamente, né? Só que em qual desses dois pontos há, de fato, uma mudança de caminho, né? Uma mudança na direção desse feixe, né? Será nessa face 1 ou na face 2, né? A gente viu, então, que se eu olhar aqui, ó, nessa face, quando eu faço uma incidência perpendicular aqui, né, à minha superfície, tá? Eu não vejo mudança de caminho, né? Então, enquanto no primeiro caso aqui, né, eu vou ver uma mudança de caminho exatamente nesse ponto, né? Então, tem uma mudança aqui, então note que o meu feixe ele já se desvia, né? Exatamente nesse ponto, tá? Então, esse é o meu ângulo
incidente, e esse é o meu ângulo refratado. Note que desse ponto eu não tenho mudança de caminho, né? Apesar de ser difícil de enxergar, né? Eu não tenho mudança de caminho aqui, exatamente por quê? Porque eu tenho um feixe que está passando pelo centro e sai aqui, né, perpendicular à minha superfície, ou seja, ele acompanha o raio dessa semicircunferência. Tá? Então, nesse ponto, eu não vejo, né, uma mudança, né, no ângulo de refração. Okay? E aqui eu vou ter só o meu feixe refletido. Né? Já nesse caso, a minha refração ela não está acontecendo nesse ponto, ela acontece nessa segunda face. Tá? Então, aqui, ó, meu feixe ele continua percorrendo um caminho sem desvio, tá? E aí ele só vai desviar quando passa aqui. Aí, o que isso muda na hora que eu vou aplicar na lei de Snell? Né? Enquanto aqui eu tenho, por exemplo, aqui é ar e aqui é o acrílico, né? Então, esse eu vou chamar de N2, tá? E o ar eu vou chamar que tem um índice de refração N1. Então, eu vou chegar aqui na minha lei de Snell e falar que é N1 seno de θ incidente, ok? Vou botar aqui, seno de θ incidente é igual ao N2 seno do θ refratado. Né? Já nessa situação, a coisa se inverte, porque eu vou ter que olhar não que o feixe está saindo do ar e entrando no acrílico, tá? Porque eu quero olhar a refração nesse ponto, tá? Então, eu vou falar que o meu feixe está no acrílico, ok? E está chegando no ar, né? Então, aqui eu vou inverter de propósito, eu vou falar que o N1 agora é no acrílico, tá? E o ar é o N2, tá? Então, eu vou na minha lei de Snell, olha só, eu vou falar que aqui é o N1, que é o acrílico, tá? Vezes o seno do θ incidente. Isso é igual ao N2 seno do θ refratado. Então, note que a posição desses n's na minha equação muda. Né? Nesse caso aqui, se eu quiser saber o índice de refração do acrílico, ou seja, eu quiser saber esse N2, tá? Ele fica, né, diferente do que aqui. Né? Aqui eu quero saber o N2, tá? Onde propositalmente eu coloquei os nomes diferentes aí. Tá? Então, nesse experimento, a gente tem que ter cuidado, né, e pensar, tá? Onde que está o meu feixe incidente, né, em qual material e aonde ocorre essa refração. Tá? Então, isso pode ser um erro comum, né, quando eu tenho mudança de meio em dois pontos. Né? Então, aqui, ó, se esse é o meu feixe refratado, né, a minha refração está acontecendo aqui, tá? E não nesse ponto, né? E aí, o que significa dizer? Significa que aqui dentro, ó, o meu feixe incidente, tá? Ele, na verdade, ele está no acrílico, né? E sai no ar, tá? Enquanto nesse ponto, o meu feixe incidente está no ar e sai no acrílico, tá? Então, eu estaria olhando esse ponto aqui, esse ângulo, né? E aí, é claro, ele vai ser igual a esse porque eu não tenho refração nesse ponto, né? Não tem mudança de ângulo aqui, ok? Então, esse é o primeiro ponto importante, né? E aí, inclusive, é daí que sai o fato, né, do porquê que, por exemplo, a gente observa uma reflexão interna total quando eu tenho o experimento sendo realizado dessa forma, mas eu não observo uma reflexão interna total nesse caso, né? E aí, para isso, vamos lembrar qual que é a condição necessária para me ter uma reflexão interna total. Para me ter uma condição de reflexão interna total, tá? Eu obrigatoriamente tenho que ter um feixe que sai de um índice de refração maior e tenta entrar num meio de índice de refração menor, tá? Então, por exemplo, né, se aqui esse é o feixe incidente, tá? Ele está nesse meio que eu estou chamando de N1, obrigatoriamente, para me ter reflexão interna total, esse índice de refração N2 tem que ser menor do que N1, ok? Porque aí agora, né, esse ângulo ele aumenta e aí vai chegar uma condição, por exemplo, se eu fizer incidência aqui, né, com um ângulo de incidência maior, tá? Vai chegar uma hora que a condição de reflexão interna total que o meu feixe refratado
ele ia sair aqui paralelo à minha superfície, né? Ou seja, ele vai formar um ângulo de 90 graus aqui, né? Isso seria o que a gente chama de ângulo crítico, né? Que é exatamente o ângulo, né, o qual eu vou ter uma condição de reflexão interna total. Tá? Se qualquer outro ângulo maior do que esse ângulo crítico, eu não veria mais o meu feixe refratado. Só que note de novo, isso só vai acontecer nesse caso, né? E é exatamente o que está acontecendo aqui. Porque aqui, olha só, eu estou saindo do índice de refração acrílico, material acrílico, e entrando no ar. Né? O ar, a gente fala que o índice de refração é aproximadamente igual a 1, né? O acrílico, ele tem, né, um índice de refração maior do que o ar, tá? E eu vou chamar a atenção, esse é um outro ponto importante, tá? Então, né, esse material ele tem um índice de refração maior, que é aproximadamente 1,4, alguma coisa, tá? Tem 4,5, aí depende, ok? Então, esse é mais ou menos aproximadamente o índice de refração desse acrílico, né? Então, nesse caso, eu vejo uma reflexão interna total nessa face, né? Então, se eu, por exemplo, chegar, talvez desenhar aqui de outra cor, se eu tiver um ângulo de incidência maior aqui, ó, tá? Vai chegar uma hora que, na hora que ele bater nessas interfaces, ele vai sair aqui perpendicular. Então, eu não vou ver mais esse feixe, tá? E aí eu só vou ver, obviamente, aqui, né, estaria saindo paralelo e eu continuaria vendo, né, o meu feixe ainda sendo refletido, ok? Então, nesse caso eu vejo, porque eu estou saindo do índice de refração maior e querendo entrar no índice de refração menor. Aqui não é o caso, porque aqui eu estou num índice de refração menor e entrando num índice de refração maior, ok? Então, nessa situação, não vejo, né, reflexão interna total, ok? E aí eu não vou ver nesse caso, porque aqui ele sempre está saindo, né, com incidência, né, perpendicular à minha superfície, ok? Então, esse é um ponto importante também. Tá? E aí o segundo ponto, né, que até mencionei do porquê, né, o acrílico tem um índice de refração maior, né? A gente sabe, né, da definição aqui do índice de refração, né? O índice de refração ele é definido pelo que? A razão entre a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo, né, que a gente normalmente chama de C, tá? Ou a velocidade da luz no vácuo, tá? Dividido pela velocidade da luz ou a velocidade de uma onda eletromagnética qualquer em um meio que não seja o vácuo, tá? Ou eu também posso reescrever isso dessa forma, né? A velocidade de propagação da luz, né, em um meio qualquer, ela vai ser sempre C dividido por N, tá? Só que aí tem, né, até isso vem da teoria de relatividade, na verdade, né, que é uma teoria forte que a gente tem e que nos fala, tá, que pelo menos, né, de tudo que a gente conhece no universo hoje, nada pode se propagar com velocidade maior do que c, tá? A velocidade c de propagação é sempre a maior velocidade possível, e isso só acontece no vácuo, tá? A mesma luz, né, e em qualquer meio que não seja o vácuo, obrigatoriamente ela se propaga, tá, com uma velocidade menor do que c, tá? Obrigatoriamente v precisa ser menor do que c, né? Até posso colocar que é menor ou igual a c, desde que o n seja igual a 1, tá? Então, seria esse caso aí, né? Se n é igual a 1, então v vai ser igual a c, tá? Mas eu não posso ter velocidades v aqui, né, de propagação, maior do que essa velocidade da luz, tá? Então, isso é um conceito muito importante que a gente precisa ter, tá? E o que que isso significa para a gente? Significa que se esse v, obrigatoriamente, ele é maior, menor do que C, obrigatoriamente eu tenho que ter que o meu índice de refração ele sempre precisa ser, tá, maior do que 1, né? Maior ou igual a 1, né? Igual a gente fala, no ar, né, na verdade, o índice de refração no ar, ele é lá 1,003, né? Índice de refração não tem unidade, né? Porque eu estou dividindo duas coisas aqui de mesma unidade,
tá? Daí a gente aproxima isso para 1, mas note que a velocidade de propagação da luz, né, no ar, ela é ligeiramente menor, né, do que c, porque eu estou dividindo aqui c para um número maior do que 1, tá? Então, né, se eu fizer um experimento, tá, eu nunca posso encontrar um índice de refração, né, que seja, né, que esteja entre os valores de 0 a 1. Tá? Eu nunca posso encontrar isso. Por quê? Se eu encontrar isso, eu estou falando, né, que eu tenho uma velocidade de propagação da luz ou de um objeto qualquer que é maior do que essa velocidade c, tá? O que não é possível, pelo menos de tudo que a gente conhece hoje, ok? Então, isso é importante, tá? Aqui eu até chamei atenção, né? Eu estou colocando isso propositalmente, né, o índice de refração em módulo, tá? Porque apesar da gente sempre falar até, né, que o índice de refração ele é sempre positivo, tá? Na verdade, né, hoje a gente sabe que existem materiais, tá? Que a gente chama aqui de metamateriais, que onde o índice de refração, na verdade, ele pode ser negativo, tá? Então, nesses metamateriais aqui, tá? O meu índice de refração, ele pode ser negativo. Tá? Só que esses são materiais muito específicos, né, e muito difíceis de serem encontrados, tá? Na verdade, a grande maioria desses metamateriais, eles são construídos, né, uma construção feita artificialmente, tá? Ou então, né, existe ele natural, mas aí é numa condição muito específica, tá? Que aí aqui a gente não aborda, né, isso não é fácil de ser encontrado, tá? Mas a grande maioria dos materiais, eles têm, de fato, né, um índice de refração maior do que 1. Tá? Mas mesmo assim, né, mesmo um metamaterial, tá? Ele também não pode ter valor entre 0 e 1. Tá? Isso não pode ser violado. Né? É sempre maior ou igual a 1 em módulo. Né? Ele pode ser negativo, por exemplo, menos 1 alguma coisa, tá? Mas nunca entre 0 e 1. Okay? Então, né, se você fizer um experimento, né, ou fizer uma medida, encontrar lá um valor de índice de refração que esteja nesse intervalo, tá? Então, isso significa que tem alguma coisa acontecendo ali que não deveria, ok? Então, esses são os pontos importantes, né, de conceito que a gente precisa manter sempre em mente, ok, pessoal? Abraço.